Vamos continuar a nossa aula da parte de cálculos químicos, aquela primeira parte, conforme combinamos, já tivemos uma aula aqui ensinando isso tudinho e hoje vamos fazer uma aula só de exercícios direto, né, para a gente não perder as questões de cálculos que ocorrem lá na parte objetiva e, lógico, na parte subjetiva. Então vamos fazer umas questões de cálculos aqui para a gente amarrar bem esse assunto, ok? Então acompanha lá a questãozinha na telinha. Em 112 gramas de ferro existem. Em 112 gramas de ferro existem. Aí pergunta, quantos átomos de ferro? Quantos mol? Quantos átomos grama? Então, vestibulando, você sabe que aí você vai lá na tabela. Lá na tabela, quando você encontra o ferro, ele está lá com sua massa lá 56, tá? Então, se o ferro está com sua massa 56, então você vai procurar na tabelinha qual é o valor dele. E aí você vai fazer as devidas contas, ok? Com a massa do ferro, vai saber como é que você vai fazer essas continhas, tá? Então o segredo é ir lá na tabela de cada elemento, beleza? Ora, turma, se o ferro está lá com a massa 56 na tabela, o que é que eu vou fazer? Ele perguntou, em 112 gramas de ferro existe quantos átomos? Então, preste bem atenção, lá na tabela, a massa que tiver lá na tabela, por exemplo, o ferro, a massa sempre é o maior número, né? Sempre vai ter lá dois números, a massa vai ser o maior número, ok? Então, você vai pegar essa massa que está lá, por exemplo, 56, se você botar essa massa em grama, se você coloca a massa que está lá na tabela em grama, lógico que você não tem um átomo, você passa a ter uma quantidade maior de átomo, porque um átomo de ferro você nem vê, então em um átomo de ferro não existe 56 gramas. Então quando você coloca gramas, significa que você está botando 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então quando você coloca a massa daqueles elementos que estão lá em grama, você não tem mais um átomo, você tem essa porção de átomos. Você, ok? Então toda vez que você for na tabela, por exemplo, eu vou lá na tabela, aí olha o cálcio, tá? Aí o cálcio tem lá a massa 40, número atômico 20. O maior vai ser o número de massa. Então se você pegar a massa do cálcio, 40, e botar 40 gramas, então você não tem mais um átomo, porque um átomo de cálcio você nem vê, quanto mais pesar 40 gramas, então não pesa. Você vai ter agora um conjunto de átomos. E coincide de ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ou seja, quando você coloca a massa do elemento químico em grama, você não tem um átomo, você tem um conjunto de átomos, que esse número a gente chama de mol, né? É um mol de átomos. Beleza, vestibulando? Então, com base nisso, vamos apagar e vamos responder a nossa questãozinha. Ó, em 112 gramas de ferro existem quantos átomos de ferro? Então vamos fazer a primeira questão. Ora, o ferro, como eu vi lá na tabela, ele tem 56. Então, se eu coloco 56 gramas, vai ter quantos átomos? Um mol de átomo, que é quanto? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ok? Então, a massa que tem lá na tabela tem sempre esse número. Aí ele perguntou o que na questão? Em 112 gramas de ferro, existe quantos átomos? Ora, lá na tabela eu vejo que o ferro é 56. Em 56 existe 6,02. Então, em 112 gramas vai ter X átomos de ferro. É só fazer a regrinha de 3. Vai ficar 56 vezes X. 56 vezes X igual a 112 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. 56 aqui passa dividindo, vai dar 2. Então, vocês sabem muito bem isso, já estudaram, vai ficar 112 dividido em 56 dá 2. Então, 2 vezes 6 vai dar exatamente aí a nossa opção, ok? Então, vai ficar, 56 vai passar dividindo, então vai dar 2. Então, aqui o x vai dar 12 vezes 10 a 23. Beleza? Então, é só fazer as continhas aí e vocês vão encontrar o valor de x. 12
0,04 vezes 10 a 23 quando fizer as continhas. Ok, vestibulando? Vamos voltar para a questão. Então, quantos átomos de ferro? 12,04 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ok? Então é só fazer. 56, que é o da tabela, vale 6,02, 112 vale X. Ele perguntou quantos mols. Então, como é que a gente vai fazer quantos mols? Vou apagar aqui a letra A. E como é que eu vou fazer quantos mols? Então, vocês sabem. Ora, lá na tabela, eu vejo que o ferro tem 56. Então, em 56 gramas, eu tenho 1 mol, que é o valor que existe lá na tabela. Então, em 112, que foi o que ele perguntou, em 112, tá? Vão existir quantos? X mols. Então, fazendo aqui as continhas, regra de 3 simples, 56 vezes X, igual a 112 vezes 1. Então, X vai dar exatamente 2 mols. Ok? Então, o data... onde é que saiu 56? Que ele só deu 112. Eu vou lá e olho quanto é que vale a massa do ferro. Se tem lá 56, a massa que tem lá na tabela equivale a 1 mol. Então, 112 foi a pergunta, vai ser X mol, a resposta vai ser 2 mols. Então, voltando aqui, eu terei como resposta 2 mols. Aí ele pergunta na letra C, quantos átomos gramas? Então, em 112 gramas de ferro, existe quantos átomos grama? Ora, se você for fazer a continha, vocês vão verificar rapidamente, apagando aqui para ver a questão de átomo grama, tá? Para a gente responder. Ora, eu sei que a massa que está lá do ferro, que eu encontro lá, o maior número que tem lá no ferro, 56, equivale a 1 átomo grama, porque 1 átomo grama é a massa do elemento expresso em grama. Aí ele perguntou, ó, na questão, em 112, vamos ter quantos átomos grama? Então, eu vou colocar aqui, em 112 gramas de átomo ferro, vamos ter quantos átomos grama? Só fazer a continha, vai ficar 56 vezes X igual a 112 vezes 1. Então, vai dar 112 dividido por 56, eu vou ter aqui 2 ATG, 2 átomos grama. Então, resposta, 2 átomos grama. Ok? Então, vestibulando, vamos fazer a próxima questão, porque quanto mais a gente fizer aqui, melhor para vocês fixarem. Beleza? Então, vamos aí à próxima questão. Ó, em 196 gramas de aço sulfúrico, existem, aí vem letra A, quantas moléculas do aço? Quantas moléculas grama? Quantos mols do ácido? Quantos átomos no total? Quantos átomos de oxigênio? Então, nós temos aqui 5 perguntas com relação a essa massa de H2SO4, tá? Então, em 196 gramas de H2SO4 existe, letra A, quantas moléculas? Então, preste bem atenção, isso aqui você já sabe, eu vou fazer, tá? Mas o H2SO4, se você for na tabela, achar aquela massa molecular, o H na tabela é 1, o S é 32, o O é 16. Isso vem lá na tabela, vocês estão acostumados do dia a dia em sala de aula. Eu tenho 2 hidrogênio, então multiplico por 2. Tenho 1 enxofre, multiplico por 1. Tenho 4 oxigênio, multiplico por 4. Quando eu fizer essas continhas, aqui eu vou ter 2, 32 e 64. Então, eu vou ter a massa de H2SO4, 98. Ora, se a massa do H2SO4 deu 98, com os valores lá da tabela, tá? Se eu colocar 98 o MA, eu vou ter uma única molécula de H2SO4. Mas se eu colocar 98 e colocar em grama, aí eu vou ter não mais uma molécula, eu vou ter 1 mol de molécula, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23. Então, decora aí a massa molecular do H2SO4, que vocês sabem fazer. Às vezes no vestibular já vem esse valor, para não ter que fazer essa besteirinha, né, que vocês estão acostumados. Mas ele perguntou em 196 gramas. Ora, nós acabamos de ver que em 98 gramas de H2SO4,
eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Então, em 98 gramas, que é a massa molecular que a gente calculou, eu tenho 1 mol de molécula, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Então, ele perguntou, então em 196 gramas, tá? Que foi o dado, eu vou ter X molécula. Então, é só fazer as continhas aí, vai ficar 98 vezes X igual a 196 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. O 98 vai passar aí dividindo. 196 dividido por 98 vai dar 2 vezes 6 vai dar 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Então, repetindo. A massa molecular tem sempre 6,02 vezes 10 a 23. Então, o que ele perguntou, 196 gramas vai ter quantas moléculas? X. Aí faz uma regra de 3. Então, resposta da letra A deu 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Aí ele perguntou, quantas moléculas gramas? Quantas moléculas gramas? Então, vou apagar aqui a letra A para a gente fazer quantas moléculas gramas. Ora, a massa molecular do ácido sulfúrico deu 98. 98 gramas, eu tenho, a massa do ácido sulfúrico expressa em grama, eu tenho 1 molécula grama, tá? Eu tenho 1 molécula grama. Então, em 196 gramas, eu vou ter o quê? Y moléculas gramas. É só fazer a conta. Então, vai ficar 98 vezes Y igual a 196 vezes 1. Então, 98 vai passar dividindo, Y vai dar 2 moléculas grama. Então, a resposta, quantas moléculas grama? Resposta, 2 moléculas grama. Ok? Letra C, quantos mols do ácido? Quantos mols do ácido? Ora, eu vou apagar aqui para fazer a letra C. Quantos mols do ácido? Ora, o H2SO4, em 98 gramas, a massa expressa em grama, eu tenho 1 mol. Eu tenho 1 mol, tá? Aí ele perguntou, em 196? Em 196, eu vou ter um certo X mol. É só fazer as contas. Quando vocês fizerem isso, vai dar 2 mols. Então, 2 mols de moléculas, tá? Então, 2 mols de moléculas de água. Ok? A letra D, ele pergunta quantos átomos. Então, vestibulando, nessa letra D aí, ele está perguntando exatamente quantos átomos nós teremos. Ora, o que é que acontece aí? Eu tenho uma molécula, H2SO4, e quero saber quantos átomos. Então, só para relembrar, ó, eu tenho a molécula, tá? E quero saber quantos átomos existe em 196 gramas de H2SO4. Ora, nós acabamos de calcular quantas moléculas existem em 196 gramas. Aí ele pergunta quantos átomos existem. Então, preste bem atenção. Vou apagar aqui a outra letra que nós fizemos, tá? E prestem bem atenção. O H2SO4, em uma molécula do H2SO4, eu tenho 7 átomos. 2 de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Então, eu tenho 7 átomos, tá? Em uma molécula, eu tenho 7 átomos. 2 de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Quando eu somar 2 mais 1, 3, mais 4, 7. Então, em uma molécula de ácido sulfúrico, eu tenho 7 átomos. Aí ele perguntou, em 196 gramas. Aí nós não já calculamos o número de moléculas? Então, em uma molécula eu tenho 7 átomos. Então, em
Aí nós encontramos que existiam quantas moléculas? Na letra A, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Eu vou ter quantos átomos? Y átomos. Ok? Então, repetindo, em uma molécula de H2SO4 eu tenho 2 mais 1, 3 mais 4, 7 átomos. Então, em 196 gramas eu vou ter quantos átomos? 196 gramas a gente viu que equivale a 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Que foi o que a gente viu aqui, ó, na letra A. Quantas moléculas? Então, se deu 12,03 vezes 10 a 24, é só fazer a conta. Então, o Y vai ser 7 vezes 12,04 vezes 10 a 23. Então, é só multiplicar 7 vezes 12, fazer esses cálculos em casa, que vocês têm aí a quantidade de átomos. Ok, vestibulando? Beleza? Mas ele pergunta mais, ó. E quantos átomos de oxigênio? Em 196 gramas, ele perguntou, em 196 gramas de H2SO4, tem quantos átomos de oxigênio? Aí como é que a gente vai fazer? Vou apagar aqui para a gente fazer essas continhas, tá? Ó, em uma molécula de H2SO4, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Tá? É fácil, ó, só lembrar. H2SO4. Então, em uma molécula eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, em 12,04 vezes 10, que foi o que a gente achou, né? Vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter Y átomo. É só fazer a conta. Y vai ser igual a 4 que multiplica 12,04 vezes 10 a 23. Multiplica 4 aí por 12, tá? Isso aqui rapidinho. Fazendo aí, nós vamos encontrar a opção que vai ter. Ok? 4 vezes 12 vai dar 48,16 vezes 10 a 23. Beleza, vestibulando? Ó, para cá, para cá, para cá. Nós vamos fazer agora mais uma questãozinha, tá? Depois tem uma questãozinha melhor, mas com essas questões, se vocês entenderem esse raciocínio, as questões estão mais diretas no vestibular da UFRN, porque concentrou mais os dias, né? Tá? Elas vêm mais direto, mas se vier uma questão contextualizada, vocês vão conseguir, com esses conceitos, chegar lá no que ele quer, ok? E lembrando também, quem vai fazer biomédica tecnológica, nós vamos ter aqui a revisão também de véspera da subjetiva, onde a gente vai aprofundar mais as questões, ok?